Amém? Bom dia, graça e paz. Quer dizer que é uma alegria sempre poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor com você. Uma honra, uma responsabilidade muito grande. E nosso coração se enche de temor e tremor. Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, amém? Quantos aqui querem ouvir a voz do Espírito Santo nessa manhã? Eu quero. Realmente ontem foi algo marcante, queridos, muitas profecias para a nossa igreja, para aquilo que nós vamos viver a partir de agora, né, deste novo tempo. Foi profetizado muito um novo tempo, uma nova história, e eu creio que nós fazemos parte disso, e que nós temos uma responsabilidade agora muito grande, né, e Deus vai nos capacitar, e Deus vai nos usar de maneira sobrenatural, amém ou não? Tá frio? Não vai, você não pode dormir. Eu sei que esse tempo fica convidativo para a gente dormir. Mas creio que nós vamos ouvir a voz de Deus nessa manhã e será sobrenatural. Queridos, o tema da palavra e da ministração nessa manhã, antes de eu falar sobre o tema, nós viemos um mês muito profético. Nós tivemos aí, domingo passado, nós tivemos o nosso culto de Pentecostes, amém? Quantos estavam aqui? Foi uma bênção ou não foi? Tremendo, poderoso, marcante. E quando nós voltamos um pouco atrás, né, nós tivemos a consagração do nosso pastor apóstolo, e aí veio o apóstolo Ricardo, ele trouxe uma palavra sobre a igreja, sobre os 5 ministérios de Jesus, e foi isso que nós ouvimos ontem também. Foi mais profundo ontem sobre isso, sobre esse mesmo tema, nessa conferência. E comecei a buscar a Deus e perguntar para Deus, né, eu acho que é uma direção isso. Acho que é Deus direcionando a igreja, Deus direcionando eu e você. Para quê? Para aquilo que Ele tem como propósito. E aí eu comecei a orar e falei, Senhor, qual que é a direção? E veio 2 palavras no meu coração. E eu falei assim, qual que é o ministro hoje? Cada uma tinha uma direção muito oposta, assim, uma à outra. E eu estava perguntando para Deus, Senhor, o que eu falo hoje? Qual que é a direção? O Senhor falou comigo nesse sentido, mas também falou nesse. Aí eu comecei a consultar Deus e o meu coração, ele se inclinou a uma palavra. E eu preparei, orei, e aí quando chegou os louvores, o ofertório, tudo estava caminhando na mesma direção da palavra dessa manhã. E aí eu entendi, eu falei, é isso que o Espírito Santo quer falar com a igreja. Por quê? Porque eu tenho o sonho, o desejo, e eu quero fazer parte dessa igreja que ela vai revolucionar a igreja mesmo. Veja bem, a igreja, quando você olha lá e a gente volta lá no tempo, vai lá para Martim Lutero, você só tinha uma igreja, que era a igreja católica. Ali era a única igreja que tinha o papado, e era uma igreja só que funcionava. Só que essa igreja, em algum momento, ela começa a se desviar do caminho. Algumas coisas humanas começam a entrar dentro da igreja e contaminar a igreja. Martim Lutero, ele começa a ler a palavra de Deus, ele vai para a Bíblia, ele vai falar o que Jesus falou, ele vai examinar o que estava ali, o que realmente os apóstolos tinham falado sobre o reino. E ele começa a identificar que existia muita coisa que a igreja estava fazendo, mas que não era muito bem o que era para ser feito. Não era o que Deus estava mandando o povo fazer. E aí ele começa a questionar isso dentro da igreja, e fala assim, mas isso aí está errado. Isso aí não está na palavra de Deus, não. E aí você vai ter a primeira revolução da igreja, conhecida como protestantismo. Olha o nome que vem, protestante. Por quê? Porque ele protesta, ele fala assim, não, o que a igreja está caminhando numa linha errada. Mas foi isso só naquela época que acabou ali? Não. A igreja agora começa um novo movimento, que é o movimento protestantista.
e se forma agora uma outra linha, uma outra igreja, e ela começa a caminhar. Isso é importante, queridos? Isso é o reino de Deus se expandindo? Sim. Foi Deus que moveu tudo isso? Foi. Só que agora, veja bem, Deus, Ele começa a nos trazer e direcionar a igreja para aquilo que Ele quer como igreja. Como nós devemos ser como igreja. E aí você vai ver lá o que? Os 5 ministérios que devem funcionar dentro da igreja. Quem que lembra dos 5 ministérios aí? Primeiro é mestre. Vamos, vai falando aí conforme você vai lembrando. Mestre, pastor, evangelista, profetas e apóstolos. Vira para a pessoa do seu lado e conta para ele aí. Fala os 5 para ele aí. E Deus, Ele agora começa a direcionar a igreja. E agora o Espírito Santo está nos despertando para Ele falar assim, olha, esses 5 ministérios, eles têm que estar funcionando dentro da igreja. A igreja, ele tem que ter essas 5 frentes. Isso é muito legal, muito importante. Mas se a gente der um passo atrás para como isso ser possível, como que a igreja ela vai se mover nisso? E aí entra eu e você, agora o indivíduo, a gente falou da igreja, estrutura, como ela deve caminhar. Agora vamos pensar no indivíduo, eu e você? Porque nós formamos a igreja, amém ou não? A igreja não é o prédio, a igreja sou eu e você, eu mais você formamos a igreja. Quando nós estamos juntos, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo, amém? E aí, quando nós pensamos isso, e voltamos os nossos olhos, tudo, esses 5 ministérios, eles dependem de algo que deve acontecer em mim, para que depois ele flua através de mim. Calma aí, eu vou te explicar. Se não começar no indivíduo, não vai acontecer como igreja. Se na minha vida, eu que faço parte desse corpo de Cristo, eu não experimentar, eu não estiver preparado, isso não vai ter um reflexo, nenhum desses ministérios vão se desenvolver. Você está me olhando com uma cara tão séria. É porque está sério, né? Calma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são as portas de entrada que nós temos em nós, fisicamente, que dão acesso ao nosso coração? Olhos e ouvidos. Nós temos duas portas de entrada para tudo que vai no nosso coração. São os nossos olhos e os nossos ouvidos. Agora abra a palavra de Deus aí no livro de Efésios, capítulo 5, verso de número 1. Nós vamos ler até o verso de número 21. Enquanto você abre, eu vou falar. O tema da palavra de hoje é cheios do Espírito Santo. Porque a gente não consegue se mover. A gente não vai ter os 5 ministérios se nós não formos revestidos do Espírito Santo. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer nada. Você está entendendo aí ou não? Está acompanhando comigo? Não perca a linha de raciocínio. Não se distrai. Fica comigo porque a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Efésios capítulo 5, verso de número 1 ao 21. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vamos ler até o final, depois eu volto. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus.
Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é o idólatra, nem herança no reino de Cristo e de Deus. Tem herança, né? Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participe com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam que discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não esteja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai, lemos a Tua palavra e a Tua palavra ela é viva, ela é poderosa, ela não muda, é imutável. Nenhuma da Tua palavra vai passar vazia, vai ficar atrás, não se cumprirá. Então, Senhor, nós ao lermos a Tua palavra, nós, ó Pai, apenas ouvimos a Tua voz, sentimos a Tua presença e queremos aprender mais de Ti. Há um desejo no nosso coração de entender qual é a maneira que o Senhor deseja que vivamos, como o Senhor deseja que sejamos como igreja, e nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Fala conosco de maneira sobrenatural. Amém. No versículo 1, volta ao versículo 1 para mim, por favor. Portanto, sejam imitadores de Deus. Queridos, é possível, feche os olhos aí, feche os olhos, todo mundo de olho fechado, todo mundo. Fecha bem os olhos aí, fecha bem. Fica com o olho fechado. Não é para dormir, é só para fechar o olho. Começou a roncar aqui, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo agora, hein? Quem pode me imitar aí? Levanta aí, abre os olhos aí agora, pode abrir os olhos. Quem que sabe o que eu fiz? Eu estava fazendo uma dancinha e vocês não viram a dancinha. Sabe por quê? Porque é impossível imitar alguém que eu não vejo. Eu só posso imitar aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou olhando. Queridos, é impressionante. Eu tenho uma filha de 9 meses. E agora ela está na fase do aprendizado. Então, ela fica olhando para a gente assim, ó.
E ela vai vendo que o nosso comportamento a gente começa a perceber, começa a refletir nela. Ela começa a ver o que a gente faz e começa a querer fazer igual. E ela começou agora a querer aprender a engatinhar. Aí eu falei assim, qual que é a melhor maneira de eu ensinar ela a engatinhar? Sabe como que é? Filha, olha pra mim. É a melhor maneira de eu ensinar ela, querido. Eu tinha que engatinhar para ela ver como é que faz para engatinhar. Porque ela vai me imitar, amém ou não? Conforme aumenta a chuva, aumenta meu microfone aqui, senão eu vou ficando sem retorno aqui. E aumenta para a igreja também, que senão o pessoal não consegue ouvir. A palavra de Deus está falando assim, ó, olha para Deus e começa a imitá-lo. A palavra está falando para mim e para você assim, olha, você quer saber como você deve viver? Olha para Jesus. Jesus é o modelo. E quando nós olhamos para Jesus, a gente consegue praticar o que Jesus fazia. A gente começa a imitar a Jesus. Você não tem que ser imitador do pastor Levi. Tem muita gente que quer imitar pastor. Tem muita igreja que você ouve um pastor e quando você ouve o outro, parece que você está ouvindo a mesma pessoa. Vocês já viram isso aí? Já viram? Eu já vi pastor que prega igualzinho o outro pastor. Aí parece que um é cópia do outro. Nós não fomos chamados para sermos, preste atenção, nós não fomos chamados para sermos imitadores de homens, mas nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Amém ou não? Amém. E para eu imitar a Cristo, eu preciso do quê? Dos meus olhos físicos, espirituais. Mas os meus olhos espirituais, eles são ativados através dos meus olhos físicos. Ah, Levi, como assim? Aquilo que eu colocar os meus olhos, a palavra de Deus diz assim, ó, se você colocar os teus olhos sobre trevas, grande trevas vai ter dentro de você. Se você colocar os seus olhos na luz, vai haver luz dentro de você. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Aonde nós temos colocado os nossos olhos? Através dos nossos olhos e dos nossos ouvidos, é que nós enchemos o que está aqui dentro. Como assim? Veja bem, se você só assistir da Atena, filma o sangue, atropelou, ó, o cara deu um tiro, pera, filma lá, tiro, sangue lá. O que vai ter dentro de você? Violência, medo. Isso vai encher você de medo. Você não vai conseguir mais sair no portão da sua casa. Por quê? Porque seus olhos estão enchendo você disso. Eu gosto de assistir filme de terror. A Freira. Deus é Pai. Aí você começa a assistir filme. Você está colocando seus olhos no quê, filho? Você acha que vai acontecer o quê com dentro de você? Você está olhando e curtindo ver demônio. E aí você acha que vai acontecer o quê dentro de você? Ou prostituição, pornografia. E aí vai, né? Ah, Levi, mas eu não assisto nada dessas coisas ruins. Eu assisto dorama, né? Tão bonitinho. Mas se eu só assistir dorama, ou se eu só assistir filmes da Netflix, por mais bonzinho que seja, o que eu estou enchendo meu coração? É com isso, porque a minha porta de entrada para dentro de mim, é aquilo que vai avivar ou não o que está dentro de mim. Um dia uma pessoa me perguntou assim,
Eu posso ouvir música do mundo? Não estou falando de funk. Ela falou. Eu não estou falando de funk, aquelas músicas, né? Mas eu gosto de ouvir umas músicas assim, que falam umas letras bonitas. Ela perguntou assim, eu posso? Eu falei, pode. Lógico que pode. Porque todas as coisas o são listas. Eu vou falar para você que você pode fazer. Mas nem todas convém. E os ouvidos, ele é o quê? Ele é uma porta de entrada. Aquilo que você está ouvindo também está contaminando ou não você. E eu amo ouvir louvor. E aí eu tenho um aplicativo lá de música, e eu coloquei lá, e eu vou trabalhando e eu vou ouvindo música. E aí às vezes eu estou tão concentrado que eu nem percebo a música lá, eu nem ouço a letra. Mas eu sei que está entrando ali, música de adoração, louvor. Aí um dia eu estava trabalhando, e assim, a música começou, Deus começou a falar comigo na música. E eu assim olhando para o computador assim, meus olhos encheram de lágrima. Eu falei, meu Deus do céu, alguém vai ver eu chorando aqui na frente. Eu sou chorão, né, gente? Vocês já sabem. E os meus olhos se encheram, eu queria adorar a Deus ali, velho. Eu fechei meus olhos e eu fiquei ali um tempo ouvindo a letra daquela música. E a música estava me abençoando demais. Deus estava falando comigo demais. Eu ali, fiquei ali, falei, Senhor, que ninguém me olhe aqui agora, que eu estou adorando a Deus aqui. São portas de entrada. Ah, Levi, mas por que você está falando isso? Porque se você não tiver com as suas portas de entrada da sua alma, enchendo você de coisas que são de Deus, queridos, a gente não vai conseguir se mover no mundo espiritual nessas direções de pastoreio, de profético, de mestres, de apóstolos. É impossível. Quando eu vejo o nosso pastor que foi ungido apóstolo, queridos, foi sobrenatural, foi marcante. Mas eu sou filho, talvez você fale, mas você é filho dele, mas eu não tenho como não testificar o estilo de vida, o comportamento. Todas as vezes que eu acordei, ou que eu fui acordado, com ele orando, buscando a Deus. Como a gente falava ontem, né, pai? Por não desistir. Ele estava conversando com a gente ontem, que Deus falou muito ontem. E algo que Deus falou foi assim, que não desistiu, que não parou, que não retrocedeu. Isso foi uma palavra de Deus para a vida dele ontem. E ele falou para mim assim, ele falou para mim no carro, ele falou assim, quantas vezes, quantas lutas, como era difícil ali estar ali para orar, para ler a palavra, e parecia que tudo era vazio, que não ia dar em nada. Quantas vezes até mesmo vozes dentro de nós falam assim, não vai funcionar, isso é loucura, você não precisa disso, isso não dá certo. Mas o nosso estilo de vida é como um relacionamento, gente, com Deus. A gente se relaciona com Deus. Como que eu me relaciono com a minha pessoa amada? Quando eu comecei lá meu relacionamento com a Bruna, dá vontade de estar junto, de ouvir a voz, de ver. E aí a gente vai se relacionando, e a mesma forma Deus quer se relacionar comigo e com você, amém ou não? Deixa eu falar uma coisa para você que você está muito sério, eu vou contar um negócio que eu não ia contar, mas eu vou contar, só para tirar essa cara de sério de você. Eu não sei o porquê, eu acho que eu nem precisava, mas eu entrei na academia, de livre e espontânea pressão. E aí entrei na academia, e queridos, Jesus, já está dando para ver a diferença já? Foram 2 dias de muito treino. Gente, pensa na dor. Eu estou sentindo dor em lugares que eu nem imaginei que existia em mim. Músculos doem, e gente do céu, eu estou aqui pela graça. É difícil. Mas sabe o que o meu corpo queria? Meu corpo ele queria continuar do jeito que eu estava. Sentado no sofá, meu corpo ama sentar no sofá, gente. Ai, meu Deus.
Ai, como ele gosta de ficar deitado, ele gosta de sentar, nossa. Ele gosta de comer, ai. Comer cada coisa gostosa, gente, nossa, né? É isso que o meu corpo quer. Mas foi interessante isso, que no meio da minha dor que eu estou sentindo, Deus falou comigo, Ele falou assim, você está exercitando os seus músculos. Estava tudo parado, estava tudo meio, olha, tudo paradinho aí. Ele não tinha efeito nenhum. E olha agora como você sente dor em lugares que você nem imaginou, mas o seu trabalho ali, porque quando você está fazendo, parece que não vai doer nada, não é verdade? A moça falou para mim, você quer pôr mais peso? Eu falei assim, eu acho que é melhor não, né? Pra que ficar pondo peso, né? Vamos fazer um negócio mais leve, aí tô começando. Eu fiquei imaginando depois, eu falei, imagina se eu colocasse o peso que ela falou para eu pôr. Eu falei, Jesus amado, eu não saía da cama. Mas quando você está lá fazendo, parece que não vai acontecer nada. Você fala assim, nossa, eu juro, eu não gosto de academia, gente, eu confesso, eu não gosto, estou indo por obrigação. E aí, eu fazendo exercício lá assim, eu falei, nossa, eu sou a pessoa mais idiota do mundo, meu Deus do céu. Mas depois que eu comecei a sentir a dor, eu falei, nossa, eu precisava fazer isso, porque olha, estava tudo parado mesmo, gente, tudo parado, estava tudo atrofiando. No mundo espiritual, traz isso agora para aquilo que nós estamos falando, é a mesma coisa, gente. Eu estou falando do corpo físico, do exercício do corpo físico, mas quando nós oramos, às vezes parece que a gente está fazendo uma coisa, tipo assim, nossa, estou falando sozinho, não passa do teto, ei, você não está vendo, mas aquilo que você está fazendo, que é uma prática espiritual, ela está repercutindo, ela é um exercício espiritual, e está fazendo você ficar mais forte em Deus. Você está se enchendo, por mais que você não vê. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo alguma coisa acontecer? Não, mas eu estou me enchendo? Sim, é igual essas pessoas que vieram aqui buscando o Espírito Santo. Você que saiu do seu lugar, ali no meio do louvor, e veio aqui para frente para receber uma oração, talvez você fale assim, mas Levi, eu não senti nada assim, sabe, fisicamente. Achei que ia vir uma pomba, tal, pousar no meu braço. Não aconteceu isso. Achei que ia sentir um choque. Não aconteceu. Ei, eu quero falar uma coisa para você. Talvez os seus olhos não viram. Talvez você nem sentiu, mas se você veio e pediu de coração para Deus que você quer ser cheio, Deus está te dando o Espírito Santo. Ele está falando para você, eu estou te enchendo. Você talvez não está sentindo, mas eu estou te enchendo. Agora, o que acontece? Eu tenho que começar, como homem e mulher de Deus, a entender as coisas espirituais. Vai lá no verso 14 do que nós lemos. Efésios capítulo 5, verso agora 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Essa palavra é forte ou não é? Ele está falando assim, olha, diante de uma geração, de uma igreja que está dormindo, desperta. Ele está falando para mim e para você como eu senti da academia, em algum momento tem que falar assim, eu tenho que levantar e eu tenho que ir. Eu tenho que acordar, e nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Queridos, os dias são maus. Você olha lá e você vê que os dias são maus. Veja bem. Deixa eu só achar aqui. Verso de número 16. Pode ser o 15, vamos ler um anterior. 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como loucos, insensatos, mas como sábios. O que é louco, gente? Sabe o que é uma loucura nos dias de hoje? A gente olhar tudo que está acontecendo e achar que está tudo normal. Acho que essa é a maior loucura que eu e você podemos pensar. Quer pensar no insensato? É alguém que olha tudo que está acontecendo no mundo e acha que está tudo certo.
Essa é a maior loucura. Continua no verso 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você tem visto guerra na televisão? Sim ou não? E rumores e abalamento de terra aí, tremores. Você vê? Tá vendo? Terremotos, maremotos. O que está acontecendo com o clima no mundo? Está esquentando? Você ouve isso na televisão? Quando você abre o jornal, então você ouve sobre guerra e pestes. Está tendo pestes na nossa geração? O que aconteceu com o Covid mesmo? Essa foi só uma. E as outras que estão vindo? São pestes. A palavra de Deus diz que quando isso começasse a acontecer de forma global, esse seria o sinal do fim dos tempos. E por que eu estou falando isso para você? Porque é loucura a gente fechar os olhos e falar, não aconteceu nada, não. Tá tudo bem, vamos seguir a vida com o evangelho desse jeito meio frouxo, né? Não preciso orar não preciso ler a Bíblia não preciso frequentar o culto. Tá chovendo, não vou na igreja. Tá frio, não vou na igreja. Mas eu preciso para ir, tá muito sol, também não vou. Eu preciso para ir para a igreja, eu preciso de um clima ameno. Tá sol, eu vou para a praia, tá frio, eu fico embaixo do cobertor. Ei! Tem alguma coisa errada com o evangelho. Tem alguma coisa errada como temos vivido como cristãos. E ele fala assim, olha, continuando. Ele fala assim, não se embriaguem com vinho, no verso 18, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E mais uma vez eu comprovo isso com a palavra da pastora Larissa, que estava aqui ministrando louvor. E ela falou assim, ao final, ela falou assim, vocês estão vindo aqui buscar ser cheios do Espírito Santo, porque é para vocês irem, e isso não é para ficar dentro de vocês, isso é para você compartilhar aquilo que Deus tem feito. Falou ou não falou? E aqui a palavra de Deus está falando assim, olha, encham-se do Espírito Santo, deixem-se encher pelo Espírito Santo. Para mim isso parece ser contínuo. Não é algo que acontece num dia e não precisa acontecer mais. Não é, para mim, eu entendo que não é vir aqui pedir uma oração, como nós viemos aqui, e a gente voltar e acabou, e foi esse momento e acabou. Não, para mim parece sim um encher, porque eu me encho, e aí eu tenho que ter uma porção nova amanhã, para me encher de novo amanhã, e aí depois de amanhã eu tenho uma nova porção, Deus tem que me encher de novo. Não é, eu vim no culto domingo, e depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu esqueço de Deus. Olha outra coisa interessante, verso de número 19, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Aí a gente está falando de qual parte lá que enche mesmo o nosso coração, quando a gente ouve esse versículo? Eu estou falando dos meus ouvidos. Eu vou cantar, eu vou louvar a Deus, é isso que Ele está mandando a gente fazer, adore a Deus. Aonde? Em todo lugar. Em que tempo? Em todo tempo. Com salmos e hinos, cânticos espirituais. Sabe quando você está ali na célula, que reúne a célula e começa um louvorzinho? Aquela adoração ali? Pensa nisso. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Nós estamos fazendo ali o que Deus quer que nós façamos. Sabe quando você reúne a sua família, e aí poderia colocar um filme, alguma coisa na televisão, mas você fala assim, não, vamos botar um louvor aqui, vamos adorar a Deus. Levi, eu não sei não, porque eu não faço isso então, tem que começar a fazer. Eu tenho que começar a praticar a palavra de Deus, amém ou não? E o praticar, o caminho, qual que é o meu propósito? A gente ser essa igreja poderosa, de 5 ministérios, é isso que nós queremos. Mas como começa? Com o individual, comigo e com você mudando pequenos hábitos. Eu ouvi a música do mundo, então eu não vou ouvir mais, eu vou começar a ouvir louvores. Por quê? Porque eu vou pensar assim, olha, eu quero pôr dentro de mim louvor, adoração a Deus. Eu assistia
nossa, muito filme, então eu vou parar, ao invés de assistir um filme, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler um livro sobre Deus. Olha que interessante. Mudou o comportamento ou não? Se você começar a mudar o comportamento, você vai ver que é atitude. E aí, você vai começar a viver o mundo espiritual. Veja bem, abra a palavra de Deus. Eu já estou encerrando, gente. No livro de 2 Reis, capítulo 6, verso de número 15 a 18, nós vamos ler. 2 Reis, capítulo 6, verso de 15 a 18. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere estes homens com cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Olha só que poderoso, gente. Essa é uma história do profeta Eliseu. Ele está ali, e aí tinha um moço. O moço era tipo um auxiliar, um aprendiz. E aquele moço está ali com Eliseu. De repente ele acorda de manhã, vou lá ver como é que está nas colinas ali. E aí ele sobe ali na colina, vai ver o matinho, a plantação, se depara com um cercado de exército dos inimigos. Estava vindo um exército muito grande para contra o povo de Israel. Aquele moço ficou desesperado. Você consegue imaginar a situação daquele moço? Desespero dele. Ele falou: "Vou morrer, acabou." Ele corre para o profeta e fala: "Vamos morrer, está cercado, acabou, foi um prazer." O profeta olha para ele e fala o quê? Ele fala: "Calma, moço, respira." Sabe por que o profeta ele tinha essa paciência, essa calma? Porque ele tinha relacionamento com Deus. E aqueles que têm um relacionamento bem treinado, é um treinamento mesmo, é oração, palavra. E aí o profeta ele tinha muito disso. E aí o que acontece? Ele treina os ouvidos dele para ver a voz de Deus. Os olhos espirituais dele estão atentos a ver o plano espiritual, não o plano material. Então, aquele profeta ele vira e fala assim: "Deus, abre os olhos dele." E aí, quando o moço tem a visão espiritual, ele consegue enxergar carros de guerra e anjos do Senhor ao redor de todo o acampamento. E eram muito mais numerosos do que os do inimigo. Às vezes a gente está diante de uma situação complicada, só que se a gente tiver só os olhos naturais, a gente para, a gente desiste, a gente desanima, a gente quer voltar para trás. Porque a gente está olhando nos olhos do plano, no natural. Mas o exercício, o que nós estamos falando daqueles que buscam, aqueles que têm os olhos e os ouvidos, a buscar a Deus e a olhar para Deus e a ser semelhante a Deus, ele vai viver igual Deus vivia, ou Deus vive, que é num plano espiritual. Há impossíveis para Deus? Nossa, está todo mundo dormindo aqui, eu vou perguntar de novo. Há impossíveis para Deus? Não. Tem alguma coisa que Deus não possa fazer? Não. Mas se eu olhar nos nossos olhos naturais, diante de uma situação difícil, eu consigo pensar no natural nisso? Não, qual que é a tendência nossa? Ficar igual o moço de Eliseu. Vou morrer. Ai meu Deus, o que eu faço agora? É uma tendência natural. Mas é natural por quê? Para aqueles que são naturais. Agora, aqueles que são seres espirituais, nesse momento Deus vai falar assim: fica tranquilo, eu estou cuidando de você. Era essa a mensagem do profeta. Opa, peraí, sossega teu coração aí, amigão.
Você vai olhar no modo espiritual, no plano espiritual. Mas isso é um exercício. Eu consigo ouvir a voz de Deus assim? Ah, não tenho relacionamento, não faço nada. Eu consigo ouvir a voz de Deus? Não. Esses dias eu estava aqui, eu vou falar para você que talvez você lembre. Tinha uma turma aqui da Jocum. Vocês lembram disso aí? Esse domingo. Veio uma galera da Jocum aqui e tal, e eles falaram assim, ó, nós vamos fazer uma missão lá na Coreia do Sul. E a gente está vendendo trufa. Foi ou não foi? Quando foi falado isso aqui, eu estava aqui em cima, eu não lembro onde que eu estava, mas eu estava aqui em cima. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, você vai comprar tudo. Eles não vão voltar com nenhuma trufa para casa. Foi amém. Acabou o culto, eu falei, deixa o pessoal comprando, né? A galera vai comprar bastante lá, tal, chegar, vai ter uns 5 trufas, tá tudo aí, meu irmão. Cheguei lá, meu amigo. Eu olhei a cesta e falei, Jesus amado, ninguém comprou nada desse moço. Cadê os irmãos? A igreja estava vazia, não tinha mais ninguém aqui. Eu falei, alguém mais vai comprar aqui? Trufa? Eu cheguei por aí e falei assim, você está vendendo por quanto essa trufa aí? Ele falou, não, é uma oferta. Eu falei, não, qual que é o valor? Eu preciso saber o valor. Ele falou assim, é R$5 cada trufa. Aí eu falei assim, R$5, olhei a cesta, falei, Jesus. Eu fiz assim, conta aí, moço. Conta quantas tem. Aí ele começou a contar, o negócio foi subindo a conta, 20. Eu falei, vixe, 30. Eu falei, nossa. 35, 36, 30. Eu falei, meu Jesus, para, moço. Gente, acho que deu mais de, eu não sei exatamente o número, 35, 38, não lembro. Deu 38 trufas. Aí eu falei assim, se eu for comprar tudo, tem desconto, né? Aí ele falou, não, peraí que eu vou falar com a música. Tá, dá pra não. Não, a gente faz 4 pra você. Aí eu falei, beleza, hein? Aí eu fui pagar, o Espírito Santo falou assim, quem mandou você pedir desconto? Estou falando isso aqui diante de Deus, né? Estou na igreja. Eu virei para ele e falei assim, moço, passa no valor de R$5 cada uma. Aí ele fez lá as contas e tal, paguei, enchi uma sacola de trufa. Aí cheguei em casa, minha esposa falou assim, comprou trufa, hein? Dieta, né? Eu falei assim, eu não comprei trufa não. Eu enviei missionários para a Coreia. Eu semeei na vida deles. E da de toda, gente, acho que eu comi só 2. Não mais. Eu distribuí trufa. Quem acredita nisso diz amém. Não. É verdade, é verdade, pergunta para minha mulher lá. Eu não contei. Seria um absurdo eu falar só 2, mas assim, eu não sei. É um modo de dizer, eu não comi tudo. Viu? Mas é isso. Você consegue entender isso? Quantos estavam aqui no culto? A igreja estava cheia. Quantas pessoas ouviram e foram sensíveis à voz de Deus? Eu não sei, talvez você contribuiu com o que você podia. Mas eu tinha uma consciência muito grande ali a hora que eu estava falando isso. E eu estou sendo muito sincero para você. Eu pedi o desconto, ele deu. O Espírito Santo falou para mim assim, compra no preço cheio. Eu não mandei você pedir desconto. Agora congela isso mentalmente. Eu preciso muito que você congele isso. Porque depois disso, aconteceram algumas coisas. Mas eu não vou contar hoje. Não. Você vai ficar na curiosidade. A próxima vez que eu ministrar, eu conto. Vocês me lembram, pode ser? Aí, já colocaram eu no farol vendendo por 10 a trufa. Gente, presta atenção. Foi de Deus. Eu vou contar, é que eu não vou contar hoje, vou explicar para você. Porque ainda não concretizou. É uma conversa e eu tenho que esperar a coisa tomar forma. A hora que tomar, eu conto aqui para a igreja.
mas algo já aconteceu assim, sobrenatural. Eu vou falar isso porque eu entendi. Deus fez o link, Ele falou assim, você lembra que você semeou? Você já está colhendo. E eu quero contar isso para vocês depois. Queridos, e para encerrar, o último versículo. 2 Reis, capítulo 13, verso de número 20. Isso daqui para mim me chama muita atenção. Eu fico maluco com esse texto. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Declara assim comigo, assim. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Quem era Eliseu? Profeta. Ele morreu. Primeiro, essa coisa mais interessante, você fala assim, Elias foi levado. Cheio do poder de Deus, foi levado. Mas Eliseu, olha o que aconteceu, ele orou e Deus cegou todo um exército. Depois eu leio a história, é muito legal essa história. Olha o poder que estava sobre a vida dele, mas ele ficou doente e morreu. Ele teve uma doença e morreu, gente. Olha que humano, olha que simples. Que às vezes a gente acha que para ser um homem e uma mulher de Deus a gente não pode ter problema, que a gente não pode passar por luta, que a gente é super-herói. Não é. Ele teve uma doença e morreu. Aquele cara que fazia grandes milagres, muito maiores do que o próprio profeta Elias, ele pega uma doença e morre. Eu acho isso, eu não sei te explicar, eu fico olhando para isso e falo assim, uau, como isso é humano, como isso, você fala assim, como a gente é pó, mas como Deus pode nos usar de maneira sobrenatural. A gente não pode medir as pessoas pelo nível de luta que ela passa, essa aqui é mais espiritual, porque ela é mais próspera, essa aqui está menos, tá passando uma dificuldade financeira, então ela não é tão espiritual, isso não tem nada a ver, olha só. E aí o que aconteceu, gente? Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu mesmo e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Mano, eu não sei você, mas eu piro, eu fico maluco nisso. Você entendeu isso? Os caras estavam sepultando, viram o exército chegando, falaram assim, não vai dar para abrir a cova não, joga na de Eliseu. Jogaram lá, o corpo bateu nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Ele tinha a presença de Deus dentro dos ossos dele. Até os seus ossos tinham a presença de Deus. Mesmo depois de morto, a presença de Deus continuava nele. Uau! Se isso não gera um impacto em você, eu não sei. Ele era tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio da presença de Deus, que ele morreu, foi sepultado, os ossos ficaram lá, mas a hora que bate alguém lá morto, traz a vida. Meu Deus, o que é isso? Eu quero viver isso, eu não sei você. Eu não sei você, mas hoje nós temos a oportunidade de falar assim, eu quero buscar a Deus, eu quero me encher do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, até transbordar, eu quero a presença de Deus na minha vida. Tem muito crente que quer uma oração, crente bully. Pouca fé. Não tem fé para nada. Eu quero uma oração. Está sempre capengando espiritualmente falando. Deus não chamou a gente para isso. Deus não chamou a gente para ser essa igreja. Deus nos chamou para sermos uma igreja de impacto. Homens e mulheres, eu não quero, como pastor desse ministério, junto com o nosso apóstolo, nós não queremos uma igreja de ovelhinha e capengando, não, nós queremos ovelhas sadias, homens e mulheres, um exército de pastores, talvez um exército de leões, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de visão de conquista, que sabe onde está, que sabe para onde vai, que tem fé, cheios
cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Deus não te chamou para viver uma vida assim, ó, de rabo. Não, Deus estabeleceu eu e você como cabeça. Cabeça está os olhos e os ouvidos. Os olhos e os ouvidos estão na cabeça, não estão no pé. Deus nos chamou para fazer a diferença na nossa casa, na nossa família, mas isso começa com mudanças, com exercícios. Eu não consigo ler a Bíblia. É um exercício, leia. Mas eu não entendo, leia. Um dia você vai entender. Agora, se você não começar, você nunca vai entender. Mas eu não consigo orar, levei 1 hora. Então ore 5 minutos. Ore 10 minutos. Abra a janela do seu quarto, olha para o céu assim, fala assim, eu não sei como orar. Fala assim, olha, Pai, obrigado pelo céu azul, pelas nuvens, pelo ar, pelos animais, pela chuva. Obrigado. Começa a agradecer a Deus. Tenho feito isso todos os dias com a minha filha. Eu abro a janela, a gente começa a olhar e fala assim, vamos ver tudo que o Papai do Céu fez hoje pra gente. E aí a gente começa, Pai, obrigado pelo gatinho. Passou um gatinho, obrigado pelo gatinho. Papai do Céu, obrigado pelo ar, obrigado pelo papai, pela mamãe, obrigado pela a gente ter um colchãozinho para dormir. Obrigado pelo que a gente tem que comer. Obrigado pelo TT da mamãe. Aí é pros dois, né? Alguns entenderam, outros não. Mas assim, obrigado, Senhor. Obrigado. A gente ora. A gente busca a Deus. Eu quero ensiná-la desde pequenininha. O Alex está se matando da risada. Ô, carequinha. Gente, é tremendo. Gente, a vida espiritual é muito boa. A gente tem que viver ela mais intensamente. Ouvir o Espírito Santo, estar sensível à voz dele, olhar no prisma espiritual. Isso é um exercício, a gente tem que praticar, amém ou não? Você quer praticar isso? Fique em pé comigo. Passei um pouco do tempo que eu queria. Mas eu creio que esse é o momento que nós estamos vivendo. Eu entendo que chegou um tempo que não dá mais para brincar de ser cristão, gente. Você que está nos assistindo pelo YouTube, não dá mais para brincar de ser cristão, não dá mais para levar o evangelho de qualquer forma. Deus vai separar o joio do trigo, gente. Presta atenção. As viúvas eram 10, 5 estavam cheias e 5 não tinham azeite. E é chegado esse tempo. Alguns homens e mulheres escreveram a história no início. Nós estamos escrevendo a história do fim. Agora, como nós vamos escrever essa história vai fazer a diferença. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você começar a praticar as coisas espirituais, Deus vai começar a te usar, porque Ele tem uma necessidade de homens e mulheres sedentos por Ele. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos... Não, Deus tem filhos que escolhem se aproximar dEle e olhar para Ele e falar, eu quero te seguir, eu quero te imitar. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero falar como o Senhor fala. Eu quero ser dirigido pela Tua voz. É isso que... Há um clamor da parte de Deus por mim e por você, para que nós acordamos, não seja como os tolos. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, acorda, porque é chegado os nossos dias, acorda porque os dias estão difíceis, os dias são maus, acorda, é a hora de começarmos a praticar o evangelho de verdade. É hora de começarmos a nos encher do Espírito Santo de verdade, a beber da água que jorra do trono de Deus.
Dá-me de beber. Dá-me de beber, Espírito Santo, dá-me de beber. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu não sei você, mas aqueles que estão sedentos da presença do Espírito Santo, aqueles que querem mais, eu não sei se eu preciso te chamar aqui para frente. Eu já estou aqui na frente. Eu quero mais da presença do Espírito Santo. Eu quero mais da presença do Espírito Santo. Eu quero ser mais cheio. Eu quero ser